Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu, Maura Feliciano de Araújo, advogada, professora, estou passando por aqui hoje para deixar mais um vídeo gravado a vocês. Hoje eu tô de visual novo, certo? Eu fui na minha mãe nesse final de semana, com máscara e etc e tal, e ela perguntou assim para mim, quando é que você vai arrumar esse cabelo? E na verdade eu, desde março que eu não ia no meu cabeleireiro, então já não tinha mais luzes, sempre crespo, que é o meu natural. E aí eu fiquei incomodada com a observação dela e muito embora, claro, eu não tenha nenhum problema com os meus encaracolados, mas então eu resolvi essa semana ouvir o conselho da minha mãe, né? Falei, putz, se ela tá falando isso, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha. Então, aqui uma versão repaginada de luzes feitas, mas eu não vim aqui para falar do meu cabelo, eu vim aqui para falar com vocês sobre matéria previdenciária, de um jeito bem descolado, né, para que os meus colegas de profissão e para que também a sociedade, de um modo geral, tenha acesso às informações previdenciárias, que elas são muito relevantes e geralmente elas chegam, né, a necessidade da previdência social chega quando a gente menos espera. E foi, ali acompanhando os stories de uma colega, a doutora Jaqueline Gomes, sobre o benefício de pensão por morte, que me veio então à tona conversar com vocês, dar continuidade ao assunto que eu já comecei nos 5 minutos de dicas previdenciárias lá do meu perfil do Instagram, que é sobre o número de provas que o dependente deve juntar no seu requerimento administrativo quando do protocolo de uma pensão por morte. Nós já sabemos, até porque, se eu não estou enganada, eu já comentei aqui com vocês quem são os beneficiários, da Previdência Social para fins de pensão por morte, para fins de auxílio reclusão. Estão divididos em 3 classes, Na primeira classe, o cônjuge, o companheiro, o filho menor de 21 anos, ou se for maior de 21 anos, mas tem que estar numa condição de inválido, deficiente mental, deficiente intelectual grave. Na ausência desses, nós vamos então para os pais, e na ausência dos pais, nós vamos para os irmãos menores de 21 anos ou maior de 21 anos, mas também nessa mesma condição de invalidez. Ok. Qual é a bola da vez? É o decreto 10.410, que atualizou o decreto 3.048 de 99. E neste ponto, dos dependentes, com relação às provas que os dependentes devem produzir junto à Previdência, quando eles precisam comprovar que dependiam economicamente do falecido e quando eles precisam provar união estável. Então, aqui a dica está para quem é companheiro, companheira, para quem vive em regime de união estável e também para os pais e para os irmãos, porque esses precisarão comprovar a união estável ou a dependência econômica a a depender de algumas situações. E o que é importante? No decreto 10.410, nós temos uma alteração, no artigo 22 do decreto 3.048, por força do decreto 10.410. E aí eu peço licença para virar o rosto aqui, porque aqui eu acompanho e eu quero ler com vocês citações legais que eu entendo aqui que são bem pertinentes para a gente poder discorrer um pouco melhor sobre esse assunto. Deixa eu só encontrar aqui, porque acabou saindo. O artigo 22 do decreto 3.048 é o artigo que tem a seguinte redação: a inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Ou seja, o dependente ele não precisa se inscrever antes, não tem uma inscrição prévia, salvo o dependente que é inválido, que a emenda constitucional já traz esta situação, mas, por exemplo, a mulher, o homem, o companheiro, a companheira não precisam fazer isso. Porém, nós temos lá no parágrafo 3º, e aí eu não vou ler todo o artigo, porque eu quero me concentrar só no tema de hoje. O parágrafo 3º tem a seguinte redação agora: para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, observado o disposto nos parágrafos 6º-A, parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos, dentre outros. Então, eu saio de uma legislação, eu saio de uma redação original que exigia no mínimo 3 documentos e fico agora com 2. E isso é um avanço muito grande, porque nós que militamos no direito previdenciário sabemos a dificuldade que o dependente tem para reunir esse número de provas.
era muito, e a maioria vinha para a gente com 2 provas. Era a certidão de nascimento dos filhos e mais um comprovante de endereço. Era a guia de internação do companheiro da companheira mais um comprovante de endereço. Muitos casos eles não tinham a 3ª prova. E agora tem. Então, a redação não tinha a 3ª prova e agora não preciso mais da 3ª prova, eu só preciso de 2 provas. Dentre outros documentos, poderão ser aceitos. Então, em relação a isso, não mudou nada. Continua certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda, disposições testamentárias, prova do mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil e lá no inciso 17, quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Quer dizer, dependendo do documento que o meu cliente possua, eu posso muito bem incluir este documento dentro do que está dentro dessa abertura que o inciso 17 do artigo 22 do parágrafo 3º do decreto 3.048 traz para a gente. É um avanço? Gente, é um avanço, porque só nós sabemos como é complicado tirar leite de pedra dentro dessa matéria de prova de dependência econômica e de união estável. Mas eu quero também deixar uma reflexão a mais aqui para nós, advogados que militamos no previdenciário, que por muitas vezes devemos ir para o judiciário para fazer valer o direito de uma viúva, de um viúvo. Porque vejam que aqui no parágrafo 3º que eu li para vocês, para a comprovação do vínculo e da dependência, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, observado o disposto nos parágrafos 6º-A, parágrafo 8º do artigo 16. O que é o artigo 16? O artigo 16 do decreto 3.048 é o artigo que traz para a gente quem são os beneficiários do regime geral de previdência social. E dentre esses, na condição de dependente, tá? E aí nós temos lá o cônjuge, a companheira, o filho, os pais na 2ª classe, o irmão na 3ª classe. E qual é a redação do parágrafo 6º-A? As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material, tá certo? Contemporânea aos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão, não sendo admitido prova exclusivamente testemunhal, salvo ali ocorrência de motivo de força maior. A gente ainda tem uma batalha, porque aqui nós temos no parágrafo 6º-A do artigo 16 do decreto 3.048 uma taxação de prova. Nós que militamos no previdenciário judicial, nós sabemos pela legislação processual civil que não posso fazer essa taxação de prova, posso até fazer algumas exceções, então não admito prova exclusivamente testemunhal, a não ser que se prove ali força maior, ocorrências que de fato eliminaram todos os documentos, mas estabelecer uma limitação na prova a ser produzida, com base ali nos documentos, ou seja, os documentos têm que ser contemporâneos a 2 anos antes do óbito, isto é uma imposição, isto é uma taxação muito prejudicial e que muito se discute, porque é um decreto tratando, interferindo na norma processual, é um decreto interferindo inclusive na própria Constituição Federal, que facilita, que traz ali a proteção constitucional da família, inclusive a família constituída por meio de união estável. Então, não tenho pretensão alguma de esgotar o tema, nem posso ser muito aqui, não posso me estender muito, senão esse vídeo não vai para o ar, mas vejam quantas reflexões que a gente tem no direito previdenciário. Então, espero ter aí contribuído com vocês em mais uma atualização previdenciária e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Curte, compartilha, dá um like, faz seu comentário, chama os outros colegas, chama os familiares e vamos juntos aí com o nosso canal. Beijo grande!